do livro A Vida Além da Sepultura, capítulo 8. Que a paz de Deus esteja sempre em nossos corações. Então vamos a uma pergunta. Agora é feita uma pergunta a Atanagildo. Aqui não está bem claro se foi o médium ou se foi um outro espírito, o Ramatiz, lá no mundo espiritual. Então a pergunta é: durante essas extraordinárias emoções, já vos encontráveis desperto e consciente de que havias desencarnado? Responde Atanagildo. Eu havia despertado do sono hipnótico provocado pelo irmão Navarana, que está no outro capítulo, né? No momento que esse irmão Navarana faz ele dormir. Que agira em companhia de meu avô Crisóstomo e da irmã Natalina, que estavam presentes no momento lá. Aquela senhora bondosa e afável que me atendera antes da minha imersão no repouso reparador. Quando eu acordara da primeira vez, foi apenas um rápido estado de vigília astral, em que ainda me sentia exausto e com o corpo dolorido, além de sentir um frio incômodo. Estava cansado da travessia que deveria ter feito da crosta terrestre até a região onde pudera me situar, quer dizer, no plano espiritual, onde ele foi recebido. O repouso se fazia necessário, porque o tipo de enfermidade que me havia feito desencarnar era de molde a exaurir grandes cotas de energias espirituais, que muito são necessárias no trânsito para o além. Então vamos a outra pergunta. Podemos considerar que os mesmos fenômenos e o modo de vossa desencarnação podem servir de padrão para avaliarmos os acontecimentos com outros desencarnados? Aqui tem um porém muito interessante, né, que depende do estado de evolução de cada espírito. Vai Atanagildo então responder. De modo algum deveis pensar na igualdade de sensações e de acontecimentos para com todos os que desencarnam. Não há, possivelmente, uma desencarnação exatamente igual a outra. A situação na hora da morte, para cada criatura, depende fundamentalmente de sua idade sideral e dos hábitos psíquicos que tenham adquirido através dos milênios já vividos no contato com a matéria. Porque, imagine, a gente, para chegar aqui onde nós estamos, nós já morremos e nascemos em mundos diversos. Eu, certamente não só no planeta Terra. Continuando. E flui para cada um a sua natureza moral e mesmo o tipo de energias que ainda predominem em reserva no seu perispírito. Quer dizer, é o corpo astral, né? Energias essas que variam de conformidade com os climas ou regiões da Terra ou de outros planetas em que o espírito tenha encarnado ou reencarnado, né? Entretanto, existem certos fatos e acontecimentos que são comuns em quase todos os casos de desencarne e que fazem parte do processo de desligamento do corpo, como sejam a recordação imediata e regressiva de toda a existência que se finda, a agudez de percepção dos primeiros momentos da agonia, a suposição de se tratar de um sonho ou pesadelo e também o choque interior que se verifica com o rompimento do último cordão de vida carnal. Você vê que todos que falam sobre o mundo espiritual, que eles falam, né, e até como eu que tive em coma, né, a gente passa pelo túnel e começa a ver um filme da nossa vida, assim, ele vai passando numa velocidade absurda. Bom, afora tais fenômenos,
E o tempo de sua duração e desencarnação varia de espírito para espírito, diferindo também os demais acontecimentos que se sucedem após ao despertar no além-túmulo. Por quê? Porque às vezes o espírito, por exemplo, um espírito criminoso, que cometeu todo tipo de barbaridade, ele não vai ter uma recepção dessa. Ele vai para um lugar terrível, chamado umbral, né? Onde vai ficar numa situação absurdamente terrível, que a gente não pode nem imaginar. E às vezes é levado por outros espíritos mais trevosos do que ele para lugares terríveis. É só lembrar um pouco, quem já leu a Divina Comédia de Dante, a visão que Dante teve quando esteve lá. Porque aquilo ali é praticamente um retrato fiel de certos locais no mundo espiritual, quando o espírito é perverso, comete crimes, vive numa vida terrível aqui embaixo. Não tem um recebimento, uma recepção dessa. Jamais teria, né? Porque as leis divinas, elas agem sobre nós. Então não temos como fugir disso. Então vamos ficar aqui, esse foi o capítulo 8, e seguimos para o próximo capítulo.